Pedro Castilho é mestre em Literatura e Psicanálise pela UFMG e doutor em Psicologia na linha de pesquisa Teoria Psicanalítica pela UFRJ, onde também pesquisou com bolsa da CAPES na Universidade Paris 8. Atualmente é professor da Unicor e da UFMG na área de Psicologia Aplicada à Saúde. Pedro Castilho faz parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Teoria Social, Saúde Pública e Educação da Universidade de São Paulo, onde realiza o seu pós-doutoramento. Como pesquisador, dedica-se à interface da psicologia social, institucional e às políticas públicas no campo da educação e saúde. Bem-vindo, Pedro. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/Religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Pedro, desde quando a psicanálise se ocupa de questões relacionadas à dimensão religiosa? Na verdade, existem várias formas, vamos dizer assim, de incursão da psicanálise com o tema da religião, né? No primeiro momento, o Freud, em 1906, ele escreve um texto que chama Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. Nesse texto, ele faz uma certa equivalência dos rituais obsessivos, os rituais que um sujeito, né, hoje que a psiquiatria moderna vai chamar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, sujeito que tem mania de colocar um copo na mesma posição, ou colocar uma caneta, ou pisar, né, andando sem tocar nas linhas, com os rituais religiosos, demonstrando que o obsessivo ele tem a mesma obediência, né, com relação a esses atos que ele sofre, né, que os rituais religiosos têm. Por exemplo, um religioso não poder abrir um sacrário, né, ter só uma pessoa que pode abrir esse dispositivo, né? Então, várias equivalências o Freud começa a perceber nas práticas de um sujeito obsessivo e nas práticas religiosas, chegando ao ponto, né, de fazer uma analogia, né? Uma conhecida analogia que ele faz, que é aqui, da mesma forma que as artes plásticas estaria para a histeria, a filosofia estaria para o sujeito paranoico, a religião estaria para um sujeito obsessivo. Uma certa obediência, uma certa a noção de culpa, de pecado, uma certa regularidade. Então ele faz essa equivalência, né, demonstrando distintas, vamos dizer assim, distintas formas de subjetivação com maneiras de expressão do humano, que seria a filosofia, as artes plásticas e a religião. Sim. Já, de certa maneira, caminhando um pouco mais, né, mas já trazendo um pouco essa noção de culpa, de obediência, o Freud, em 1913, ele vai escrever um célebre livro, né, um célebre texto, né, que se chama Totem e Tabu, né? Nesse texto do Freud, né, além de ter algumas questões que envolvem certos interesses ali de marcar a questão do pai na psicanálise, de responder algumas coisas por um discípulo dele que era o Jung, né? O Jung já estava trazendo uma noção de um inconsciente arquetípico, já estava trazendo a ideia de que existia uma libido dessexualizada. O Freud, de certa maneira, ele escreve esse texto endereçado às pesquisas de Jung e, por conta desse texto e anteriormente a ele também, já ocorre uma separação entre o pensamento freudiano e as ideias do Jung, da psicologia analítica, né? Sim. E nesse texto, né, o Freud, no primeiro momento, ele traz a noção, né, da ideia de animismo na formação da subjetividade do sujeito, ou seja, ele pega as religiões mais primitivas, as religiões, né, que ele chama de primitivas na época, hoje não se usa mais isso, né, mas ele pega as religiões na qual um antropólogo conhecido na época, que era o Robert Smith,
estava utilizando, né? E começa a demonstrar que, na verdade, essas religiões são religiões anímicas. Elas trazem uma perspectiva, né, de representação, vamos dizer assim, da realidade a partir da ideia de dar vida aos animais, dar vida às plantas, dar vida aos objetos, aos fenômenos naturais e uma certa, ele vai falar que essas religiões, de certa maneira, são religiões ainda primitivas. Sim, né? O antropólogo. Como é que... O Freud também. Freud, mas a partir dele. A partir das ideias desse antropólogo. E depois ele vai mostrar que começa a aparecer uma religião propriamente, que ele vai chamar de uma religião propriamente dita, que é a religião que tem uma referência à figura paterna, né? A figura do pai. Aliás, esse tema na psicanálise é muito forte. Até curioso a gente fazer um tema aqui no programa sobre o feminino, quando tradicionalmente na psicanálise a gente vê uma ênfase na questão do pai. Exatamente. No primeiro momento, a religião e a psicanálise, para Freud, a religião, ela tem essa espécie de um resgate da figura do pai, né? Na ideia de que o sujeito ele vai se sentir mais confortável se ele tiver uma religião, da mesma forma que uma criança, vamos dizer assim, ela tem um amor à figura do pai e se identifica com essa figura do pai. O que representa essa figura do pai na psicanálise, ao menos no primeiro momento? Eu acho que esse texto do Totem Tabu fica um pouco claro isso, né? Porque ele vai mostrar que existia, se apoiando um pouco nas ideias de Hobbes, né? Ele vai mostrar que existia, né, a ideia do grande Leviatã, por exemplo, vai mostrar que existia um grupo, uma certa horda, né? E que a partir do momento que esse grupo se rebela contra o pai, né, e mata esse pai, começa a aparecer a lei e uma certa obediência, né, dos sujeitos às leis civilizatórias, né? E tem uma frasezinha logo no final desse texto, né, que ele vai chamar desse pai primeiro, né, mas tem uma frasezinha no final desse texto que é paradigmática para a gente entender isso, que ele fala que o pai aparece com muito mais força morto do que vivo. Ou seja, ele está pensando ali, né, na organização da civilização, que de certa maneira, juntamente com a organização da civilização, aparece a questão da religião, aparece, né, as normas civilizatórias que se apoiam na religião e aparece as relações sociais, as relações parentais, o aparecimento da própria família, né? Então, a questão de cultura... Nesse sentido, a questão do pai, né, vai aparecer e uma certa obediência à figura do pai, né? Isso é um mito, claro, né? O Freud ele vislumbrou um mito para construir essa ideia. Talvez o único mito científico que a civilização moderna tenha criado, né? Mas que, de certa maneira, é uma referência para a gente pensar como que o Freud pensa a questão do aparecimento da religião. Sim. Né? Eu queria perguntar qual que é a relação disso que você está falando com a noção de Deus. Como que a psicanálise associa? Há uma associação dessa figura paterna e a figura de Deus? Há uma associação, né? A gente vai chamar de Deus Pai. Né? Deus seria, né, na noção no próprio monoteísmo, né, a ideia de Deus Pai. Então há uma associação, uma certa nostalgia da figura paterna, ela é, de certa forma, substituída pela figura de Deus. Né? Isso o Freud vai trabalhar um pouco mais num outro texto dele, né, que é O Futuro de uma Ilusão, né? E que, de certa maneira, ele vai apostar, né, ele vai contrapor as concepções religiosas, né, as questões da religião com as questões da ciência, e ele, de certa maneira, ele vai apostar que a sociedade ela tende a avançar mais nas questões científicas do que nas questões religiosas. Ele pensa a religião nessa época, vamos dizer assim, né, de uma maneira um pouco otimista, vamos dizer assim, influenciado pelo positivismo. Sim. Também, né? Então, e depois, né,
Ele também vai escrever um outro texto que chama Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que ele faz também o resgate, a questão da religião, para mostrar a influência do líder na composição dos grupos, né? E o tema desse texto do Freud é essencialmente o tema da identificação, né? Então, para trabalhar a influência dos grupos com relação ao líder, como que um líder consegue influenciar um determinado grupo, na verdade, o Freud, naquela época, ele estava pensando, de certa forma, ele estava vislumbrando alguma coisa ali do aparecimento do nazismo, que tem alguns textos do Weber que também que caminham para esse sentido, e algumas coisas do Durkheim também, mas um texto escrito em 1926, então ele estava pensando um pouco nisso, e ele faz uso da igreja, né, para pensar a questão, né, por exemplo, de um religioso, né, que tem uma posição maior, e a obediência dos sacerdotes com relação a esse religioso. Da mesma forma também ele faz uso da questão do exército também, né? Então são dois momentos. Pedro, vamos interromper momentaneamente a nossa conversa para a gente continuar desenvolvendo esse tema. O Religare de hoje conversa com o psicanalista Pedro Castilho sobre a experiência mística e o feminino na psicanálise. É uma série de 2 programas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já para continuar essa conversa.